A igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Quero te dar, é teu, tudo que sou. Pertence a ti, é teu, pois quando acordo e me levanto, Senhor, estás a me guardar. Quando oro e me volto, teu coração vem se alegrar. Senhor, meu ser. Dias mais sábios. Não fale mal dos outros. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26:20. Falar mal das pessoas parece estar na natureza humana caída, pois quando alguém fala dos outros, dá a impressão de que ele está acima do certo e errado. E não há coisa mais danosa para a convivência fraternal do que a maledicência, pois esta é o combustível que alimenta a contenda, assim como a lenha levanta o fogo. Portanto, não devemos cultivar o hábito de falar mal uns dos outros. Não é saudável os pais falarem mal das pessoas diante dos filhos, pois dão mau exemplo a eles. Devem antes ensiná-los a respeitar e orar pelas pessoas. Paulo alerta que faz parte da nossa natureza terrena ira, indignação, maldade e maledicência. Em lugar disso, devemos revestir-nos de ternos afetos de misericórdia, de mansidão, de longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Senhor, meu ser, vem transformar, é teu em meu viver. Vem se expressar, é teu, pois quando acordo e me levanto, Senhor, estás a me guardar. Quando oro... Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada, e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Fique agora com a continuação da mensagem. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que fizera. Quanto tempo é que dura a aurora até se tornar o dia perfeito? Não sei. Não me pergunte. Mas, irmãos, nós temos que viver como se o Senhor fosse voltar amanhã. Não é? Vamos viver com sobriedade, vamos vigiar, vamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis como? Pregando o reino, lutando pelo reino. Não para você adquirir mais riquezas. Não que você vai parar de adquirir riquezas. O Senhor pode te dar mais riquezas, mas tudo que o Senhor te der é para Ele. Vamos viver como quem espera a volta do Senhor. Então, quando o Evangelho do Reino for pregado pela igreja por todo o mundo, já li isso em Mateus 24:14, aí sim virá o fim. Mas que fim é esse? Ainda não será o fim dos tempos, mas o fim desta era, da era da igreja, dos 6.000 anos. Nós vamos pregar o Evangelho do Reino até vir o fim. Por quê? Ainda não será o fim dos tempos, porque ainda haverá mais 1.000 anos do reino de Cristo, o reino milenar, certo? Cristo, então, reinará por 1.000 anos e ali Deus terá descanso. Podemos olhar isso em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão o quê? Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1.000 anos. Quem são esses que vão reinar com Cristo? Irmãos, serão os vencedores.
os que se preocuparam, como Abraão, com a vontade de Deus e não consideraram a sua própria vida preciosa para si, para lutar pelas suas próprias coisas, mas todos eles lutaram pelo reino de Deus. Irmãos, são esses que o Senhor precisa. Vocês são candidatos de vencedores. Se vocês perseverarem até o fim, vocês vão reinar com Cristo por 1000 anos. E esse reinar com Cristo por 1000 anos será o 7º dia. Quando Cristo reina, Deus descansa. Hoje Cristo ainda não reina, somente hoje reina parcialmente a igreja. Mas aquele dia, Cristo vai reinar por 1000 anos. Então, quando Cristo reinar por 1000 anos, Deus descansa. Então, o fim do tempo só virá quando Satanás for lançado definitivamente no lago de fogo. Vamos dar uma olhada aqui? Também está no Apocalipse 20, versículo 10. Isso no final do milênio, no final do reino de Cristo, Satanás será solto. Ele, desculpe-me usar essa palavra, é como um servo de Deus para provocar a última rebelião. Ainda haverá pessoas com um coração não puro. Precisa ser varrido. Então Satanás será solto. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Quer dizer, Satanás ainda conseguirá um grande exército para lutar contra o povo de Deus. Povo de Israel, povo de Deus, tá? Mas finalmente eles serão derrotados. O que vai acontecer? Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Isto é, Satanás será lançado definitivamente para o lago de fogo e enxofre. Ainda vai ter o seu último julgamento, estabelecerá o juízo de Deus no seu grande trono branco, no versículo 11, tá? O que aconteceu? Nesse último julgamento, haverá ainda os mortos. Não foram julgados, os mortos desse mundo não foram julgados. Os mortos que estarão no fundo do mar, aqueles que morreram naufragados, mortos de toda sorte, e Deus vai estabelecer um grande trono branco, vai fazer o seu último juízo. Nesse último juízo terminado, o que acontecerá? Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades, o além aqui o Hades, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados também para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, aí acabou. Isso leva você a entender 1 Coríntios 15, versículo 24. E então virá o fim. Esse fim é o fim dos tempos. Acabou a contagem do tempo, porque a vontade do Senhor já foi feita. Então virá o fim quando Ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí acabou. É o último. Aí não haverá mais necessidade do tempo. Vocês se lembram que eu falei para vocês, o tempo existe para fazer a vontade de Deus, que é
sujeitar todas as coisas ao encabeçamento de Cristo. E quando tudo está sujeito ao encabeçamento de Cristo, não haverá mais necessidade do tempo. Aí termina o tempo. Quando termina o tempo, entra a eternidade. Você e eu seremos introduzidos na eternidade. Vocês perceberam que Deus criou o homem no final do 6º dia e Deus descansou no 7º dia. Qual é o primeiro dia do homem? É o 7º. Então, o homem foi criado para entrar no descanso de Deus. Não é para lutar pelas suas próprias forças. Não é para viver pela sua própria capacidade. O homem foi criado para entrar no descanso de Deus. Quando a vontade de Deus for concretizada, Deus então terá descanso. O livro de Hebreus mostra que a vontade de Deus é constituir seu filho herdeiro de todas as coisas do universo que ele criou pelo filho. Como Deus realizará isso? Por meio de seu falar, da sua palavra. Vamos dar uma olhada em Hebreus 1? Como é que Deus faz as coisas? Pela sua palavra. Versículo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou pelos profetas do Antigo Testamento muitas vezes e de muitas maneiras. E toda vez que Deus fala, Deus ordena. Quando Deus fala, ordena, as coisas acontecem. Quando o homem rejeita a palavra de Deus, aí a palavra de Deus não sucede, tá? Graças a Deus que nesses últimos dias, esses últimos dias é o tempo do Novo Testamento. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Irmãos, o Filho continua falando na igreja. É Cristo quem está falando também por meio dos seus profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus hoje está usando o Filho no Novo Testamento, depois que ele se sacrificou, morreu e ressuscitou e gerou a igreja. Agora é o tempo de Cristo agir aqui na terra por meio do Espírito, e porque tudo foi feito por meio do Filho, e Deus constituiu o seu Filho para ser herdeiro do mundo. Vocês se lembram quando eu falei, acho que em Romanos capítulo 4, que Deus havia dado uma promessa para Abraão e ao seu descendente de ser herdeiro do mundo? Vocês se lembram? Irmãos, e esse ser o herdeiro do mundo, essa promessa é para Cristo. E nós, em Cristo, nós acabamos recebendo essa promessa. A nós foi dada a promessa de ser herdeiro do mundo por meio de Cristo. Porque Cristo foi designado por Deus para receber o mundo por herança. Por isso, irmãos, vale a pena lutar hoje pelas coisas da terra? Pedro fala assim, todas essas coisas vão ser desfeitas. Que adianta você ter um título de propriedade de terra aqui e ali? Irmãos, essa velha terra vai ser desfeita toda. O velho céu também vai ser enrolado com um pergaminho, vai ser incendiado, e essa terra também vai ser desfeita. Bom, vai lutar por essas coisas. Ainda mais quando você entra no caixão, não leva nada, nem o título da terra. Não é isso? Irmãos, não vale a pena. Vamos lutar pelo novo céu, nova terra. Como fala, nós, porém, esperamos novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, irmãos, vamos lutar pelo reino. Amém? Oh, Senhor Jesus. Ele foi gerado o filho primogênito e todos os anjos de Deus o adorem. Por isso não é para nós adorarmos anjo. Os anjos adoram ao Senhor Jesus. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas a seca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Esse trono aqui, irmãos, é filho de Deus, já a humanidade nele. Homem é o filho primogênito, tá? E
cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Por isso, o reino de Cristo, irmãos, durante 1000 anos Deus descansa, tá? Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda mais, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos. Tudo foi criado por meio dele. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esse versículo, você toma conhecimento de uma coisa. Você sabe que Deus mandou anjos para te servir? Você não paga salário para eles, mas eles estão aí servindo você. Por que estão servindo vocês? Porque vocês hão de herdar a salvação. Os anjos são para servir os que irão herdar a salvação. Vamos lá para capítulo 2, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Qual é o mundo que há de vir? É o milênio, o reino de Cristo. O mundo que há de vir não será governado por um anjo. Você sabe por que ele fala isso? Porque essa palavra fala assim, porque Lúcifer, anjo, queria essa posição. Ele queria o lugar de Cristo. Ele queria ser correio de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus não deu esse lugar para ele. Por isso ele morre de ódio contra Deus e contra o seu ungido. Está em Salmo capítulo 2, né? Aqui diz, pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Assim, irmãos, como toda a humanidade é cética em dizer que o homem é o centro do universo. Eles vão dizer, vocês estão loucos. Os cientistas vão dizer, vocês sabem quem nós somos? A nossa significância é zero no universo. O universo é tão imenso, tão insondável, tão, né? O homem não consegue investigar o universo e você diz que você é o centro do universo? Mas, irmão, graças a Deus, nós pela Bíblia podemos dizer sim, que é o homem. O homem não é nada, insignificante, que o filho do homem não é nada. Mas Deus fizesse por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Nos constituiu não só a Cristo, porque nos constituiu por meio de Cristo. Sobre obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Irmão, Deus sujeitou todas as coisas, não só debaixo do pé de Cristo, porque debaixo dos nossos pés. Porque, irmão, Deus nos incluiu em Cristo. Deus nos uniu, identificou-nos em Cristo. Nós somos ou não somos o corpo de Cristo? O corpo de Cristo e Cristo é a mesma pessoa. O propósito de Deus é colocar todas as coisas debaixo de Cristo, sujeitando a Cristo, então, portanto, também sujeitou a nós, como homem. Olha só. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, mas tem um porém aqui. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, porque esse homem depende da obra de Cristo. Então, aí quem nos dá esperança disso acontecer? Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem nos sido feito menor que os anjos, Jesus. Jesus foi criado como homem, também menor que os anjos, sabia?
Como homem, Jesus era menor que os anjos. Por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Deus quer nos levar à morte e em ressurreição. Tudo isso vai acontecer conosco. Então, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Deus está nos salvando. Deus quer salvar-nos totalmente. Hoje estamos no tempo da salvação da nossa alma. Senhor, meu ser, quero te dar, é teu tudo que sou. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Quando acordo e me levanto, Senhor, estás a me guardar. Quando oro e me volto, teu coração vem se alegrar. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 2. A criação do homem. Autor Pedro Dong. Semana 3. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que fizera. Quarta-feira. Ler com oração. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Manter-nos sóbrios e vigilantes. O profeta Daniel teve a visão das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Daniel 9, 24 a 26. Essa profecia determina 70 semanas para o término da história dos judeus. A restauração de Jerusalém aconteceu com a reconstrução dos muros por Neemias. O templo já havia sido restaurado, mas sem os muros, a cidade não possuía governo. Neemias levou 7 semanas de anos para reconstruí-los. Os versículos também mencionam que, após 62 semanas, seria morto o ungido, que é Cristo. Então, são 7 semanas de anos para restaurar Jerusalém e mais 62 semanas até a morte de Cristo, totalizando 69 semanas. Portanto, 69 semanas da profecia já se cumpriram, faltando apenas uma semana, isto é, 7 anos para o fim da história do povo de Israel. A morte de Cristo ocorreu no ano 29 depois de Cristo, mesmo ano em que a igreja surgiu. Com o início da igreja, a contagem do tempo da história do povo de Israel foi interrompida. Considerando que a história da igreja durará 2000 anos, isso se completaria no ano 2029. Já estamos em 2025, logo teríamos apenas 4 anos até a história do povo de Israel voltar a correr. Suponhamos que, após o término da era da igreja, em 2029, tenha início a contagem dos 7 anos dos judeus. Poderíamos inferir que o final dos 6.000 anos seria em 2036, 2029 mais 7, sendo que desses 7 anos,
3 anos e meio são de bonança e 3 anos e meio de grande tribulação. Dos primeiros 3 anos e meio, a igreja participará. Assim, a partir de 2029, começaria a grande tribulação. Isso significa que, provavelmente, entre 2025 e 2026, teria de surgir o homem que fará uma grande aliança de paz, o Anticristo. Não estou especulando datas, pois a Bíblia diz: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Essa contagem é para manter-nos vigilantes e com noção da urgência do tempo. Não somos aqueles que zombam da vinda do Senhor, dizendo que ela é apenas uma fábula. Somos filhos do dia e vivemos apercebidos, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Vivamos de maneira sóbria e vigilante. Portanto, os adolescentes devem concluir seus estudos, os jovens, a faculdade. Os adultos continuem em seus trabalhos e os colportores continuem nas ruas pregando o Evangelho. Aqueles que querem casar-se, que se casem, e quem quiser ter filhos, que os tenha. Não use essa indicação de datas para abandonar tudo, sob o pretexto de que está aguardando a volta do Senhor. Lembre-se de que 2 estarão no campo e 2 estarão no moinho, mas apenas um de cada grupo desses será tomado. Isso mostra que todos estavam envolvidos em atividades seculares. Em 2020, o Senhor nos revelou que a aurora já havia começado. Prova disso são os adolescentes, que caíram como gotas de orvalho, formando um exército de jovens santos. Eles amam a palavra com simplicidade e reverência. Somente o Senhor poderia causar tamanha mudança em uma faixa etária considerada difícil e complicada. Não sabemos quanto tempo durará a aurora até ser dia perfeito, mas precisamos viver como se o Senhor fosse voltar amanhã. Sejamos fiéis ao Senhor. Lutemos pelo reino, não para adquirir riquezas. O Senhor pode fazer-nos prosperar, mas se isso acontecer, tudo é para Ele. Vivamos como quem espera a volta do Senhor, pregando o Evangelho do Reino por todo o mundo. Então virá o fim. Este fim não é o fim do tempo, mas o fim da era da Igreja. Ainda haverá 1000 anos, nos quais Cristo reinará e Deus terá descanso. Os vencedores são aqueles que, como Abraão, buscam fazer a vontade de Deus e não consideraram a própria vida preciosa para si, mas lutam pelo reino de Deus. Todos somos candidatos a vencedores e, se perseverarmos até o fim, reinaremos com Cristo por 1000 anos. Esse será o 7º dia. Satanás será preso, mas, no final do milênio, será solto e provocará a última rebelião. Algumas pessoas de coração impuro se unirão a seu exército para lutar contra o povo de Deus, mas serão derrotados. Por fim, Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Deus fará seu último julgamento no trono branco e os mortos serão julgados. O tempo existe para fazer a vontade de Deus. Logo, quando ela for cumprida, o tempo terá seu fim. Quando tudo estiver sujeito ao encabeçamento de Cristo, não haverá mais necessidade do tempo. Nesse último julgamento, ainda a morte e o inferno, Hades, serão lançados para dentro do lago de fogo. Esse é o fim dos tempos. Então, estaremos na eternidade com o Senhor. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Será uma alegria entrar em contato com você. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, também pode falar conosco pelo número 619-8412-7970.
O programa Rios de Água Viva fica por aqui. Que a palavra continue fluindo no seu coração. Até o próximo programa.